Aqui está o roteiro completo, escrito do ponto de vista de um criador de conteúdo real, com um tom super casual, oscilações naturais de ritmo, ora acelerado pela empolgação, ora pausado pela emoção, e histórias pessoais, exatamente como se você estivesse conversando olho no olho com seus inscritos. Fala galera! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje, a gente vai conversar sobre um filme que mexe com o meu psicológico de uma forma que vocês não têm noção. Sabe aquele tipo de filme que você assiste quando é criança e acha legal por causa das explosões e das piadas, mas aí você cresce, assiste de novo e percebe que ele é, na verdade, uma obra-prima cheia de camadas emocionais que te fazem chorar igual a um bebê? Pois é, estou falando de Lilo e Stitch, o clássico de 2002 da Disney. Mas deixa eu deixar uma coisa bem clara logo de início para a gente alinhar as expectativas. O foco do vídeo de hoje é puramente o filme original de animação. Não vou entrar no mérito das sequências lançadas direto para home video, nem daquela série animada que passava no Disney Channel, que eu adorava, diga-se de passagem, e muito menos daquele remake em live action que está vindo por aí, e que já começou me deixando completamente maluco, porque aparentemente decidiram cortar o Capitão Ganto. Como assim, gente? Como você faz Lilo e Stitch sem o Ganto? Enfim, respira. Vamos focar no clássico. Para a gente entender a genialidade desse projeto, a gente precisa voltar um pouco no tempo e olhar para onde a Disney estava enfiada naquela época. Nós vínhamos de um período de ouro absurdo, que todo mundo conhece como a renascença da Disney, onde saíram coisas gigantescas como o Rei Leão e Aladdin. Depois disso, o estúdio começou a entrar numa fase mais experimental, meio caótica, tentando descobrir qual seria o próximo passo. E foi exatamente aí, espremido entre Atlantis, o Reino Perdido e aquela preciosidade criminosamente subestimada chamada Planeta do Tesouro, que Lilo e Stitch deu as caras. E o mais bizarro é pensar que a ideia original quase foi parar em um lugar completamente diferente de onde terminou. O Chris Sanders, que é o criador, diretor e, curiosamente, a própria voz do Stitch, tinha essa ideia na cabeça há muito tempo. No começo, o conceito que ele apresentou para vários estúdios, incluindo a própria Disney, era sobre uma criaturinha alienígena que não tinha a menor ideia de onde tinha vindo, que caía no meio de uma floresta isolada, e precisava aprender a interagir e conviver com os animais selvagens dali. Quase todo mundo achou a ideia interessante, mas a Disney bateu o pé e falou que a história funcionaria muito melhor se o cenário mudasse e se, em vez de animais, esse alienígena tivesse que interagir com seres humanos. E quer saber? Olhando para trás hoje, eu tenho que dar o braço a torcer para os executivos da Disney. Eles estavam totalmente certos nessa. A dinâmica que nasceu do Stitch tentando entender a humanidade, convivendo com personagens tão cheios de defeitos e tão reais, é o que dá a alma pro filme. Mas o mundo dá voltas, né? Se você prestar atenção na carreira do Chris Sanders, ele acabou pegando aquele DNA original da floresta e dos animais e injetou direto no filme O Robô Selvagem, anos mais tarde. É a mesma premissa do ser artificial que não sabe sua origem, lidando com a natureza. Eu acho essa volta completa que a vida dá simplesmente maravilhosa. Mas voltando para o Havaí de 2002, o motivo pelo qual esse filme original é tão absurdamente amado e reverenciado até hoje é porque ele funciona perfeitamente em tantos níveis diferentes que chega a ser covardia com outros desenhos da época. Se você olhar pelo lado mais básico, puramente comercial e visual, o filme entrega exatamente o que uma criança quer ver. É extremamente fácil você se apaixonar pelo Stitch. Ele é fofo, ele é carismático, mas acima de tudo, ele é uma máquina viva de caos e destruição. O bicho causa o terror absoluto por onde passa, destrói tudo o que vê pela frente, cospe, morde, quebra. É aquela diversão pura de ver o circo pegar fogo. E o roteiro joga na nossa cara uma questão filosófica que eu acho fantástica. Será que a culpa é mesmo do Stitch por ser tão destrutivo? Ele foi literalmente programado em um laboratório para ser assim. Estava no DNA dele. Era o propósito da existência dele. Só que aí entra o peso da criação, do afeto, do ambiente. Quando ele é colocado em um lar de verdade,
aquela natureza destrutiva começa a dar espaço para um sentimento de proteção e amor que ele nem sabia que era capaz de sentir. É o clássico debate entre natureza versus criação, sendo desenhado de um jeito que até uma criança de 7 anos consegue pescar a essência, mesmo sem saber os nomes técnicos disso. Só que a Disney não parou por aí. Eles pegaram essa base de ficção científica com alienígenas e colocaram por cima uma camada dramática, que é, sem brincadeira, uma das coisas mais pesadas e realistas que o estúdio já produziu. A gente conhece a Lilo, que é uma garotinha que perdeu os pais de forma extremamente trágica em um acidente de carro. Cara, ela é uma criança lidando com o luto mais brutal possível. E como é que uma criança sem estrutura psicológica lida com isso? Ela se revolta, ela grita, ela bate nas colegas de classe, ela se isola, ela desenvolve uns hábitos bizarros, como tirar foto de pessoas gordas na praia e dar sanduíche de pasta de amendoim para um peixe, porque ela acha que ele controla o clima. A Lilo é uma personagem profundamente machucada, e o filme mostra, de um jeito muito doloroso e realista, como as outras crianças, os pares dela, simplesmente se afastam e viram as costas para ela, porque acham ela esquisita demais, problemática demais. É de quebrar o coração. Para piorar a situação de vulnerabilidade, a gente acompanha a luta diária da irmã mais velha dela, a Nani. A Nani é uma jovem que teve que virar adulta da noite para o dia, assumindo a guarda da irmã, tentando equilibrar as contas, arrumar um emprego, manter a casa limpa e fingir para o mundo inteiro que ela tem o controle da situação, quando na verdade ela está desmoronando por dentro. Essa dinâmica familiar me pega muito, porque a ameaça real do filme não são os alienígenas com armas de plasma que estão caçando o Stitch. A verdadeira ameaça, o verdadeiro vilão que gera uma tensão absurda no espectador, é a possibilidade real da Lilo ser levada pelo serviço social e ir para um abrigo, sendo separada da única família que sobrou para ela. A Nani fracassa em várias entrevistas. A casa vira uma zona por causa do Stitch. O dinheiro está acabando. E você assiste aquilo com um nó na garganta, porque sabe que a vida real é exatamente assim, difícil e injusta. E aí o filme te joga aquela fala clássica da Lilo, num momento de pura vulnerabilidade, onde ela olha para a foto dos pais e diz que a família deles agora ficou quebrada, ficou muito menor, mas que ainda assim está tudo bem porque eles ainda se têm. Eu juro para vocês, toda vez que eu assisto a essa cena, meus olhos enchem de água. E quando o Stitch, com aquela voz rouca e arrastada dele, repete esse mesmo conceito no final do filme, diante da bancada do Conselho Galáctico, defendendo o direito dele de ficar na Terra porque aquela era a casinha dele. Cara, ali o filme te destrói por completo. Ele puxa as cordas do seu coração com tanta força que você percebe que a verdadeira mágica de Lilo e Stitch está nessa mistura perfeita entre o absurdo do espaço e o calor cru da realidade humana. O que me fascina de verdade nessa obra é como ela consegue pegar duas almas completamente perdidas, que aparentemente não têm nada em comum, e mostrar que elas eram as únicas pessoas no universo capazes de salvar uma a outra. A Lilo precisava de alguém que entendesse o que é ser uma aberração, alguém que não a julgasse pelas esquisitices dela. E o Stitch precisava de alguém que olhasse para ele não como um monstro ou um experimento perigoso, mas como alguém que merecia um nome, uma cama para dormir e um abraço. E tudo isso acontece enquanto o filme te entrega um visual deslumbrante do Havaí, explorando a vida na ilha de um jeito muito autêntico, longe daqueles clichês turísticos baratos. É uma história cheia de camadas, rica, densa, mas que nunca perde o senso de humor ou o ritmo de aventura. É o tipo de roteiro que faz você respeitar os roteiristas, porque eles souberam exatamente como dosar cada ingrediente para criar algo inesquecível. Vamos dar uma olhada mais de perto nesses personagens, porque cada um deles merece um parágrafo de aplausos. Começando pelo Stitch, o nosso querido experimento 626. Ele foi projetado geneticamente para ser uma força imparável de destruição em massa, e o filme faz questão de nos mostrar isso logo na cena do julgamento espacial. Quando ele chega na Terra, o bicho é um capeta em forma de bicho de estimação. Mas vou confessar uma parada para vocês. Assistindo ao filme de novo agora, com uma cabeça mais madura,
Eu fiquei com a leve sensação de que a Disney poderia ter pesado um pouquinho mais a mão no caos que o Stitch causa na ilha. Sabe? Dar um pouco mais de espaço para ele ser genuinamente perigoso. Mas pensando bem, considerando que o filme tem uma duração super enxuta de apenas 90 minutos, o que eles conseguiram espremer ali dentro de confusão já foi impressionante. Ele destrói o quarto da Lilo, acaba com as chances de emprego da Nani, vira a praia de cabeça para baixo e aterroriza os moradores locais. O design dele é genial, porque ele consegue parecer a coisa mais fofa e abraçável do mundo, ao mesmo tempo em que você bate o olho e sabe que ele poderia arrancar o seu braço se quisesse. Fico muito feliz que a equipe de criação não tentou suavizar o Stitch no começo, para torná-lo um bichinho de pelúcia genérico. Ele é um alienígena perigoso, egoísta no início, e a transformação dele acontece de forma gradual e dolorosa. E a Lilo? O que falar dela? Eu sou completamente apaixonado pela construção dessa menina. Ela é o retrato perfeito de uma criança psicologicamente quebrada pela vida, mas que esconde atrás de toda aquela rebeldia e daquelas mordidas nas colegas um coração que é a coisa mais pura do planeta. Ela é uma garota havaiana excêntrica, autêntica, que não se encaixa nos padrões e que não está nem aí para o que os outros pensam, embora sofra com a rejeição. Acho sinceramente que muitas produções atuais da Disney, tanto filmes quanto séries modernas, deviam parar tudo o que estão fazendo, sentar numa sala de projeção e estudar a escrita da Lilo. Hoje em dia, parece que os roteiristas esqueceram como criar personagens infantis, que sejam emocionantes e profundos, sem precisar apelar para discursos exagerados ou lacrações baratas. A Lilo te faz chorar apenas olhando para um boneco de pano feito à mão, porque a dor dela é real, palpável. Ela não precisa gritar para o mundo o quanto está sofrendo. As atitudes dela, o olhar dela, a forma como ela se agarra ao Stitch, dizem tudo o que o espectador precisa saber. Agora, a Nani é uma personagem que bate diferente quando a gente vira adulto. Quando eu era moleque, eu achava ela meio chata, sempre gritando, sempre estressada, cobrando a Lilo o tempo todo. Mas hoje, meu Deus do céu, a Nani é uma heroína trágica. Ela é o reflexo mais puro daquela pressão esmagadora de tentar manter as aparências, de querer mostrar para o fiscal do governo que está tudo sob controle, que a casa está perfeita, que a comida está na mesa, quando por dentro ela está gritando de desespero porque não sabe se vai conseguir pagar o aluguel no mês seguinte. O filme tem uma coragem absurda de mostrar a pobreza, a dificuldade de conseguir um emprego estável numa economia que depende puramente do turismo, e o cansaço físico de uma jovem que abriu mão da própria juventude para não perder a irmã. Se eu pudesse criticar alguma coisa, seria o fato de que o filme passa um pouco rápido demais pela história dela. Por causa dos 90 minutos de duração, a gente não consegue se aprofundar tanto nas dores individuais da Nani como eu gostaria. Quem sabe esse remake em live action que estão fazendo, que provavelmente vai ser mais longo, aproveite o tempo extra para explorar mais a fundo as camadas dessa personagem que é tão rica e tão representativa. E por falar em pressão social, o que é o Cobra Bubbles? O Ving Rhames entregou uma performance de voz fantástica para esse personagem. Ele entra em cena parecendo um armário de terno, com aquele óculos escuro, totalmente intimidador. Ele exala aquela energia de agente secreto, que sabe de coisas que fariam a sua cabeça explodir. E aquela introdução dele é simplesmente maravilhosa. A Nani está trancada do lado de fora de casa, gritando com a Lilo através da portinha do cachorro, xingando o assistente social sem saber que o cara está parado bem atrás dela, ouvindo cada palavra. É uma cena de comédia de situação perfeita, tão boa que eu cansei de ver outros filmes e séries de TV copiando exatamente essa mesma estrutura nos anos seguintes. O Cobra Bubbles funciona muito bem porque, apesar de ser o antagonista burocrático, ele não é um homem mau. Ele não quer destruir aquela família por pura ruindade. Ele está genuinamente preocupado com a segurança e o bem-estar da Lilo, porque os fatos mostram que a situação ali está caótica. É um contraponto realista muito necessário para a história. Do lado alienígena da força, eu achei que o filme acertou em cheio no tom. Sabe quando uma história de ficção científica perde horas tentando te explicar a política do universo, de onde tal raça veio, como funciona a economia intergaláctica e blá blá blá?
Lilo e Stitch ignora tudo isso da melhor forma possível. Eles te dão apenas o essencial para a trama andar. Existe uma federação. Os experimentos genéticos são proibidos. O Stitch fugiu e eles precisam capturar ele. Ponto. Isso é genial porque mantém o foco do público exatamente onde ele precisa estar, que é na relação humana e terrena entre a Lilo e o Stitch. O Capitão Ganto cumpre perfeitamente o papel dele de brutamontes militarizado e intimidador, principalmente quando ele resolve descer pessoalmente para a Terra e bota o Stitch no bolso de um jeito avassalador. Já o Jumba, o criador do Stitch, é um personagem interessante, mas confesso que sinto que faltou alguma coisa ali. Ele passa o filme todo tentando caçar a criatura dele para ganhar a liberdade. Faz aquela exposição necessária para explicar que o Stitch odeia água, porque o corpo dele é muito denso e ele afunda feito pedra, mas o personagem em si poderia ter um pouco mais de substância. Ele fica meio superficial até a virada de chave no terceiro ato. E o parceiro dele, o Plickly, bem, ele serve como aquele alívio cômico escrachado, mas sendo bem sincero com vocês, algumas piadas dele simplesmente envelheceram mal e não funcionam mais comigo hoje em dia. Ele fica um pouco bobo demais em alguns momentos, quebrando um pouco do clima tenso que o filme constrói tão bem. E não dá pra esquecer do David, né? O eterno pretendente desesperado da Nani. Eu gosto bastante dele. O cara é um parceiro de verdade, super compreensivo, que está ali segurando as pontas para a Nani sempre que a situação aperta. Ele ajuda a procurar emprego. Ele leva as meninas para surfar quando percebe que o clima na casa está insuportável. Ele ouve os desabafos dela. Ele é um cara de ouro. O meu único problema com a forma como escreveram o David é que, às vezes, o roteiro trata ele meio que como um pateta, um bobalhão para a gente dar risada, quando, na verdade, as atitudes dele mostram que ele é o personagem mais maduro e pé no chão daquela galera toda. Mas, no saldo geral, ele acrescenta uma energia super positiva para o núcleo humano do filme. Resumindo toda a ópera, Lilo e Stitch, essa comédia dramática animada que invadiu os cinemas lá em 2002, é um filme que envelheceu como um bom vinho. Ele mantém toda a sua força emocional, a sua comédia e a sua relevância mesmo depois de mais de 2 décadas. É exatamente por causa dessa base tão sólida e desse universo tão rico que eu acho que ele é o candidato perfeito para receber uma releitura em formato de live action. E eu estou genuinamente curioso para ver como eles vão traduzir essa estética aquarelada e essa expressividade dos personagens para o mundo real, apesar dos meus medos em relação às mudanças de elenco e personagens. Mas focando na nossa animação original aqui, o filme é espetacular. Ele mexe com os seus sentimentos, te faz rir, te faz chorar e te ensina o verdadeiro significado de Ohana, de um jeito que fica gravado na sua mente para sempre. Por tudo isso, pela coragem do roteiro, pela trilha sonora impecável recheada de Elvis Presley e coro havaiano, e pelo impacto cultural que ele teve, eu vou dar para Lilo e Stitch uma nota sólida de 7,5 de 10. É uma nota excelente para um filme que ousou quebrar os padrões da própria Disney em uma época de crise criativa. E o sucesso foi tão absurdo que dá para entender perfeitamente o motivo de terem criado franquias, desenhos e brinquedos a rodo depois dele. Aquele mundo era bom demais para ser visitado uma única vez. Mas agora, chegou a vez de vocês participarem dessa conversa. O que vocês acham do Lilo e Stitch original? Ele entra na lista de vocês de melhores filmes da Disney de todos os tempos? Ou vocês acham que a galera exagera um pouco no fator nostalgia? Deixem as opiniões de vocês aqui embaixo na seção de comentários, porque eu quero muito saber o que vocês pensam sobre isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo. E aí, meus amigos, acharam mesmo que a gente ia parar por ali? Nada disso. Lilo e Stitch é um filme com tanta história de bastidores, tanta curiosidade visual e tanta decisão de produção bizarra que eu precisei separar um tempo extra só para a gente mergulhar de cabeça na criação desse universo. Para vocês terem uma ideia do nível de loucura que foi fazer esse filme acontecer, a gente precisa falar sobre o visual dele. Se você pausar o filme em praticamente qualquer cena e olhar para os cenários de fundo, vai notar que eles têm uma textura muito macia, meio esfumaçada, com um calor que você quase consegue sentir pela tela.
Isso acontece porque os diretores tomaram uma decisão artística extremamente arriscada para a época. Eles decidiram pintar todos os fundos do filme usando a técnica de aquarela. Agora, por que isso é um absurdo? Porque a Disney não usava fundos em aquarela desde a produção de Dumbo, lá na década de 1940. O estúdio já tinha abandonado essa técnica há mais de meio século, porque ela é absurdamente difícil de controlar, não aceita erros de jeito nenhum e exige um tempo de secagem e uma precisão dos artistas que simplesmente não batiam com o ritmo industrial das animações modernas. Mas o Chris Sanders bateu o pé. Ele queria que o filme tivesse a cara de um livro de ilustrações infantil, algo orgânico, acolhedor, e que contrastasse perfeitamente com o visual metálico, frio e cheio de linhas retas da nave espacial dos alienígenas. O resultado foi um visual único, que diferencia Lilo e Stitch de absolutamente qualquer outra coisa produzida pela Disney naquela virada de século. E já que eu mencionei as naves espaciais e o design dos alienígenas, deixa eu contar outra parada genial sobre a estética desse filme. O Chris Sanders tem um estilo de desenho muito específico, que quem acompanha o trabalho dele reconhece de longe. Ele adora formas arredondadas, curvas suaves e personagens que têm uma silhueta meio gordinha e anatômica, muito diferente dos padrões esticados e cheios de ângulos que a Disney vinha usando em filmes como Tarzan ou Hércules. Quando ele começou a desenhar os conceitos para o Stitch e para os nativos do Havaí, os animadores do estúdio tomaram um susto. Eles tiveram que reaprender a desenhar corpos humanos. Se você reparar bem na Nani e no David, eles têm corpos incrivelmente realistas, com pernas grossas, pés largos e curvas naturais de quem realmente passa o dia surfando e nadando no oceano. Não são modelos de passarela magérrimos, são pessoas reais, atléticas de um jeito natural. E essa mesma lógica de design foi aplicada nas naves espaciais. Em vez de criar naves cheias de espetos, metal escuro e visual agressivo de ficção científica tradicional, os designers se inspiraram em biologia marinha. As armas dos alienígenas e os painéis das naves parecem baleias assassinas e águas-vivas. Tudo é arredondado, orgânico e estranhamente amigável, o que cria um contraste bizarro quando essas mesmas naves começam a atirar lasers destruidores no meio da ilha. Mas agora, vamos falar sobre uma das maiores lendas urbanas dos bastidores da animação, que na verdade é a mais pura verdade e que mudou completamente o terceiro ato do filme. Vocês sabiam que o final original de Lilo e Stitch era completamente diferente e envolvia um avião comercial de passageiros? Pois é, galera. Na versão original, que já estava praticamente toda animada e pronta, quando o Capitão Ganto sequestra a Lilo, o Stitch, o Jumba e o Plickly decidem resgatá-la roubando um avião Boeing 747 comercial diretamente do aeroporto de Honolulu. A cena mostrava o Stitch pilotando esse avião gigante de passageiros, fazendo manobras evasivas insanas, desviando por entre os arranha-céus do centro da cidade de Honolulu e raspando nas janelas dos prédios comerciais enquanto perseguia a nave do Ganto. Era uma sequência de ação absurdamente frenética e espetacular. O problema? O filme estava programado para estrear no verão de 2002. E o que aconteceu no final de 2001? Os trágicos ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos. Quando a equipe da Disney percebeu o impacto psicológico que aquela cena causaria no público, ver um avião comercial gigante desviando de prédios no meio de uma área urbana, eles entraram em pânico total. A produção teve que correr contra o tempo de um jeito inacreditável para refazer toda a sequência sem adiar o lançamento do filme. Eles pegaram os mesmos modelos digitais e a mesma estrutura de animação do avião, mas retexturizaram tudo para transformar o Boeing 747 na nave espacial vermelha do Jumba, aquela que estava estacionada no meio do jardim da Nani. E em vez de voarem por entre os prédios de Honolulu, eles mudaram o cenário para as montanhas, vales e desfiladeiros verdes de Kauai.
Se você assistir ao filme hoje prestando bastante atenção nessa perseguição final, você consegue notar alguns momentos em que os movimentos da nave parecem estranhamente pesados e desengonçados para um veículo espacial, quase como se ela estivesse voando com asas fixas. É porque ali, por baixo daquela tinta vermelha digital, estava a alma de um avião comercial de passageiros. Foi um golpe de mestre dos animadores, que conseguiram salvar o clímax do filme e manter a adrenalina lá no alto sem ferir a sensibilidade de ninguém na época. E por falar em sensibilidade, outra coisa que passou por modificações pesadas por causa da censura e da segurança infantil foi a famosa cena em que a Lilo e a Nani brigam dentro de casa, logo após a primeira visita do Cobra Bubbles. Na versão original que foi lançada nos cinemas e nos primeiros DVDs, quando a Nani entra no quarto para tentar conversar com a irmã, a Lilo corre para se esconder debaixo da cama e, em seguida, se enfia dentro de uma secadora de roupas para ficar isolada do mundo. Pois é, uma secadora de roupas daquelas de tambor redondo. Anos depois, quando o filme foi remasterizado para os lançamentos em Blu-ray e para as plataformas de streaming como o Disney Plus, o estúdio decidiu alterar digitalmente essa cena, por medo de que crianças pequenas assistissem aquilo e decidissem se trancar dentro de secadoras reais em suas casas, o que obviamente poderia causar acidentes fatais. Eles mudaram o visual do eletrodoméstico para um armário de despensa comum, com uma portinha de madeira e caixas de pizza dentro. É uma daquelas curiosidades que mostram como o mundo mudou e como a Disney fica de olho em cada detalhe para evitar processos, mesmo que isso signifique alterar uma obra de arte anos depois do seu lançamento. Agora, saindo um pouco dos problemas técnicos e entrando no coração da narrativa, vocês já pararam para pensar no impacto cultural que a trilha sonora desse filme teve? A escolha de usar músicas do Elvis Presley não foi um mero capricho comercial para vender CDs de trilha sonora. O Chris Sanders explicou que o Elvis representava perfeitamente o espírito do Stitch. Ele era um cara incrivelmente carismático, que quebrou todas as regras da sociedade da sua época, causou um escândalo cultural absoluto com a sua forma de dançar e cantar. Foi chamado de rebelde e perigoso pelas autoridades, mas no fundo, conquistou o mundo inteiro com o seu talento e o seu coração. O Stitch é o Elvis dos alienígenas. E a forma como o filme integra clássicos como Suspicious Minds, Hound Dog e Burning Love nas cenas de comédia e de drama é simplesmente cirúrgica. Sem contar, é claro, as composições originais de Mark Mancina e os coros havaianos interpretados por crianças das escolas locais do Havaí, como em Himeleno Lilo. Essa música de abertura te joga direto para dentro da cultura da ilha de um jeito tão respeitoso e profundo que dita o tom de todo o restante da projeção. Não é uma paródia do Havaí, é uma celebração da sua identidade. Eu preciso dar um destaque especial para a dublagem desse filme, principalmente na versão brasileira e portuguesa, que fizeram milagres na adaptação. Mas focado no original, o próprio Chris Sanders dublar o Stitch foi uma decisão de pura economia e praticidade no início, já que ele fazia a voz guia durante os testes de animação. Mas a voz dele ficou tão perfeita, misturando grunhidos de bicho com uma dicção infantilizada e ranhosa, que nenhum ator profissional conseguiu replicar a mesma energia. Ele dava os comandos, os gritos e os choros de um jeito que parecia que a criatura estava viva, ali na sala de gravação. E a química com a Davy Chase, que dublou a Lilo com apenas 10 ou 11 anos de idade, é palpável. Eles gravavam muitas vezes juntos, permitindo que a Lilo soasse como uma criança de verdade, que gagueja, que atropela as palavras quando está animada, e que chora com o nariz entupido quando está triste. Essa autenticidade na voz é metade do motivo pelo qual a gente se importa tanto com esses dois personagens estranhos. Olhando para a bilheteria e para a recepção da época,
Lilo e Stitch foi um verdadeiro milagre financeiro para a Disney. O filme teve um orçamento considerado modesto para os padrões do estúdio na época, custando cerca de 80 milhões de dólares, bem menos do que os épicos Planeta do Tesouro e Atlantis. E ele arrecadou mais de 270 milhões de dólares no mundo inteiro. Foi o filme que salvou o ano da animação da Disney e provou que o público não queria apenas grandes batalhas espaciais ou computação gráfica tridimensional de última geração. O público queria histórias humanas, focadas em personagens com os quais eles pudessem se identificar. Ele provou que a simplicidade de uma história sobre duas irmãs tentando não ser separadas pelo governo era mais poderosa do que qualquer explosão digital. E é exatamente por isso que, mais de 20 anos depois, a gente ainda lembra de cada linha de diálogo e se emociona com cada acorde da trilha sonora. Bom, galera, esse foi o nosso mergulho profundo nos bastidores e nas curiosidades de Lilo e Stitch. O que vocês acharam dessas revelações sobre o final alternativo e as mudanças da censura? Deixem aí nos comentários se vocês já sabiam disso ou se eu acabei de explodir a cabeça de vocês. Não se esqueçam de deixar aquele like esperto e a gente se vê no próximo bloco. Sabe de uma coisa que eu esqueci de comentar no bloco passado e que eu acho que vale muito a pena a gente resgatar aqui? É a forma como o filme lida com a solidão de uma maneira visual. Se você parar para analisar o enquadramento das cenas, a Lilo está quase sempre posicionada em espaços que parecem grandes demais para ela. Quando ela está deitada no chão da sala, ouvindo os seus discos do Elvis, a câmera se afasta e mostra aquela casa enorme, vazia, com os móveis antigos dos pais que já não estão mais lá. Isso é uma escolha de direção brilhante. O espaço físico reflete o vazio interno da personagem. E quando o Stitch entra na vida dela, o enquadramento muda completamente. As cenas passam a ser mais fechadas, mais apertadas, cheias de movimento, bagunça e corpos se batendo. O caos que o Stitch traz consigo preenche o vazio que o luto tinha deixado naquela casa. É uma transição visual tão sutil que você não percebe conscientemente enquanto assiste, mas o seu cérebro capta a mudança de atmosfera imediatamente. É por isso que a gente passa de uma sensação de melancolia pesada para uma energia de comédia e correria em questão de minutos. Essa virada de chave estética é muito perceptível na sequência em que a Lilo decide adotar o Stitch no canil. Toda aquela cena do canil é maravilhosa por vários motivos. Primeiro, porque ela quebra totalmente a expectativa do que deveria ser um canil convencional. O Stitch foi atropelado por uma frota de caminhões, sobreviveu sem um único arranhão, e os funcionários do local acham que ele é um cachorro muito esquisito que foi deformado por algum acidente ou mutação. E quando a Lilo entra para escolher um bicho, ela ignora todos os cachorrinhos bonitinhos, dourados e normais que estão latindo felizes. Ela vai direto na criatura que está no fundo da jaula, amarrada, rosnando e parecendo um demônio azul. Ali você vê o reconhecimento mútuo de duas anomalias sociais. A Lilo olha para aquele monstro e enxerga a si mesma, alguém que ninguém quer por perto, alguém que assusta as pessoas normais, alguém que está trancado na própria dor. E a reação do Stitch é genial, porque ele percebe que aquela menina humana é o seu passaporte de saída dali para fugir dos alienígenas que estão do lado de fora monitorando a área. Ele esconde os dois braços extras, engole as antenas e tenta sorrir, criando aquela expressão bizarra que é, ao mesmo tempo, assustadora e hilária. Eu acho sensacional como o roteiro constrói a hipocrisia do mundo adulto, através das interações da Lilo com a dona do canil, e com a própria Nani naquela cena. A Nani fica completamente horrorizada com a escolha da irmã, tentando argumentar que aquilo não pode ser um cachorro de verdade, que ele parece um experimento que deu errado. Mas a Lilo insiste, dá o nome de Stitch para ele e paga os $2 da taxa de adoção com o dinheiro do seu cofrinho.
A partir daquele momento, existe um contrato legal e emocional estabelecido. O Stitch passa a ser um cidadão protegido pelas leis locais de posse de animais, o que impede o Jumba e o Plickly de simplesmente atirarem nele no meio da rua, já que as ordens da Federação Galáctica são muito claras. Eles não podem causar distúrbios ou chamar a atenção dos nativos do planeta Terra. É uma saída de roteiro extremamente inteligente, que força os caçadores alienígenas a se disfarçarem de turistas humanos para tentar capturar o Stitch de forma furtiva, o que abre margem para as sequências de comédia mais absurdas do filme. Ver o Jumba e o Plickly tentando passar por seres humanos normais no Havaí é uma das coisas mais engraçadas da animação da Disney daquela época. O Jumba, que é um cientista genial de 4 olhos e corpo de hipopótamo, se veste com uma camisa florida gigante e um chapéu de palha, enquanto o Plickly, que tem apenas um olho, 3 pernas e um corpo de mosquito amarelo, se disfarça usando perucas femininas e roupas de banho vintage. O contraste entre a urgência da missão espacial deles e a total incompetência em compreender os costumes terrestres gera piadas visuais maravilhosas. Como aquela cena no restaurante onde o Plickly fica obcecado por estudar os mosquitos locais, achando que eles são a forma de vida mais fascinante e protegida do planeta, enquanto o Jumba só quer explodir tudo com a sua arma de plasma. Esse núcleo cômico funciona muito bem porque alivia o peso do drama familiar que está acontecendo na casa da Nani, criando um equilíbrio dinâmico que mantém o filme leve, apesar dos temas pesados que ele carrega no fundo. E por falar na casa da Nani, a primeira noite do Stitch lá dentro é um teste de resistência para qualquer um. Ele não sabe o que é um lar, ele não sabe o que é uma família, e ele definitivamente não sabe o que são regras sociais. Para ele, tudo o que está ao seu redor é um alvo em potencial para destruição, ou um recurso para ser consumido. Ele mastiga os livros da Lilo, destrói a maquete de argila da cidade, tenta comer a vitrola e passa a noite inteira andando pelas paredes e pelo teto do quarto como se fosse uma aranha gigante. É nessa noite que o filme nos apresenta uma das metáforas mais bonitas da história, o livro do Patinho Feio. A Lilo tenta acalmar o Stitch contando a história do patinho, que era rejeitado por todos porque era diferente, e que passou o inverno inteiro sozinho, sofrendo com o frio e com a solidão, até que finalmente encontrou outros da sua espécie e percebeu que ele pertencia a um lugar bonito. O Stitch fica fascinado pela imagem do patinho chorando no livro. Pela primeira vez, aquela máquina de destruição sem sentimentos se conecta com a dor da rejeição. Ele pega o livro para si e se esconde no armário, olhando para aquela página repetidamente. É ali que a semente da mudança começa a ser plantada no coração dele, mostrando que o afeto e a narrativa têm o poder de transformar até a criatura mais perigosa do universo. Essa transformação não acontece da noite para o dia, e é isso que eu acho mais realista e honesto no filme. O Stitch continua cometendo erros, ele continua agindo por instinto de sobrevivência e causando problemas monumentais para a Nani. No dia seguinte, quando a Nani sai desesperada pela cidade, tentando encontrar um novo emprego para mostrar para o Cobra Bubbles que ela tem condições de sustentar a casa, a Lilo e o Stitch vão junto, e cada tentativa de entrevista de emprego se transforma em um desastre completo por causa das travessuras do alienígena. Ele assusta os clientes do hotel, rouba a comida dos pratos no restaurante e cria situações tão constrangedoras que a Nani acaba sendo escorraçada de todos os estabelecimentos da ilha. É uma sequência rápida, montada com um ritmo frenético e uma música animada, mas que carrega uma angústia terrível quando você para pensar no desespero da Nani. Ela vê o seu futuro e o seu direito de ficar com a irmã escorrendo pelos dedos a cada minuto que passa, tudo por causa de um bicho azul esquisito que ela nunca quis adotar. O clímax dessa sequência de fracassos profissionais acontece na praia, onde o David trabalha.
O David, sendo o cara incrível que ele é, percebe o nível de estresse e exaustão da Nani e propõe que todos esqueçam os problemas por algumas horas e entrem no mar para surfar. Essa é, sem dúvida, uma das cenas mais icônicas e visualmente deslumbrantes de todo o filme. A animação da água, as cores do entardecer refletindo nas ondas e a música Hawaiian Roller Coaster Ride criam um momento de pura catarse e libertação. Você vê aquelas três pessoas humanas e o alienígena esquecendo completamente as pressões do governo, o luto, a falta de dinheiro e a caçada espacial, apenas aproveitando a conexão com a natureza e a alegria de estarem juntos. É o verdadeiro espírito do Aloha, sendo traduzido em imagens em movimento. Até o Stitch, que tem um pavor mortal de água, porque a sua densidade molecular o faz afundar como uma pedra, começa a relaxar e a se divertir em cima da prancha, confiando na Lilo para protegê-lo. É um momento de felicidade genuína, mas que, infelizmente, serve apenas como a calmaria antes da tempestade mais violenta do filme, que vai mudar os rumos de todo mundo no bloco seguinte. Sabe o que me deixa mais intrigado quando eu revejo Lilo e Stitch hoje em dia? É a forma como o roteiro constrói as relações interpessoais fora daquele núcleo principal, mostrando como a sociedade da ilha reage a essa família desestruturada. Vamos falar um pouco sobre as outras crianças daquela escola de dança hula, especificamente a Myrtle e o grupinho dela. Cara, a Myrtle é o retrato perfeito daquela criança cruel de um jeito muito real. Ela não é uma vilã de quadrinhos que quer dominar o mundo. Ela é só aquela menina rica, mimada, que tem tudo do bom e do melhor, e que usa a vulnerabilidade da Lilo para se sentir superior. Quando a Lilo tenta mostrar a boneca dela, a Xepa, explicando com toda a inocência do mundo que a cabeça dela é grande porque ela foi operada por uma lagarta, a Myrtle não reage com curiosidade infantil. Ela reage com nojo, com exclusão. Ela diz na cara da Lilo que ela é esquisita e vai embora com as outras meninas, deixando a nossa protagonista caída no chão de terra, em um momento de solidão que dói na alma assistir. Essa crueldade sutil é muito mais realista e assustadora do que qualquer monstro espacial com dentes afiados. E o filme não tenta suavizar as reações da Lilo a esse bullying. Ela não é aquela heroína santa que aceita tudo com um sorriso no rosto e perdoa as ofensas. Não, senhor. A Lilo fica cega de raiva, pula em cima da Myrtle, puxa o cabelo dela e começa a bater nela no meio do pátio. É uma reação visceral de uma criança que não aguenta mais ser pisada, que está transbordando de dor e frustração por tudo o que perdeu na vida e desconta na primeira pessoa que a humilha. Quando a Nani vai buscá-la após a briga e tenta conversar, a Lilo solta aquela frase que mostra o nível de maturidade psicológica que esse roteiro tem. Ela diz que as pessoas gostam dela mais quando ela está tranquila, mas que ela não consegue ficar tranquila o tempo todo. Gente, isso é de uma profundidade absurda. É uma criança reconhecendo que o seu comportamento é problemático, mas revelando que a dor interna dela é tão grande que ela simplesmente perde o controle das próprias emoções. É exatamente por isso que a chegada do Stitch funciona como um encaixe perfeito de quebra-cabeça. O Stitch não julga a Lilo por ela ser violenta ou esquisita. Ele opera na mesma frequência de caos que ela. Quando a Myrtle aparece de bicicleta e vê o Stitch pela primeira vez, tentando zombar dele, o Stitch não pensa duas vezes. Ele avança na bicicleta da menina, morde o pneu, destrói o brinquedo e deixa ela chorando no chão. Para a Lilo, aquilo não foi um ato de vandalismo. Foi a primeira vez na vida em que alguém, ou alguma coisa, se levantou para defendê-la do mundo. Foi ali que a conexão deles se selou com sangue e metal retorcido. Eles se tornaram cúmplices na esquisitice. E a forma como a Lilo tenta educar o Stitch, usando o Elvis Presley como modelo de cidadão ideal, é uma das sacadas de comédia mais geniais do cinema. Ela tenta ensinar um monstro destruidor a ser um cavalheiro tocando guitarra na praia.
o que obviamente resulta em mais confusão, mas mostra o esforço desesperado de uma garotinha de dar um propósito e uma identidade para o único amigo que ela tem no universo. E por falar em identidade, a gente precisa analisar o papel do David nessa engrenagem toda de um jeito mais generoso. Como eu disse antes, o David é muitas vezes tratado como o bobalhão da história, o cara que serve para aliviar a tensão com algumas trapalhadas físicas. Mas se você olhar com atenção para as atitudes dele, ele é o único adulto na vida da Nani que oferece apoio emocional genuíno, sem cobrar nada em troca e sem segundas intenções bizarras. Quando a Nani perde o emprego por causa do Stitch e entra em desespero total, sentada na calçada achando que o mundo acabou, é o David que chega com as pranchas de surf debaixo do braço e diz que não pode resolver os problemas dela com dinheiro, mas que pode dar para elas uma tarde de paz no oceano. Aquela sequência do surf, embalada pela música Hawaiian Roller Coaster Ride, é o único momento de respiro e felicidade pura que aquela família tem no filme inteiro. É ali que o Stitch descobre que existe algo mais forte do que a programação de destruição dele. A sensação de flutuar na água com pessoas que se importam com você. O David proporcionou isso para eles. Ele é o porto seguro daquela galera, mesmo sendo apenas um jovem surfista que mal consegue pagar as próprias contas. Toda essa construção de comunidade e de apoio mútuo é o que torna o clímax do filme tão impactante e satisfatório. Quando o Conselho Galáctico finalmente desce na Terra para levar o Stitch embora, eles se deparam com uma teia de relações humanas e afetivas tão complexa que as leis frias do espaço simplesmente não conseguem aplicar uma punição justa. A grande conselheira vê que o Stitch mudou, que ele desenvolveu sentimentos, que ele aprendeu a falar e a amar. E quando a Lilo mostra o documento oficial provando que comprou o Stitch no canil por $2 e que, portanto, ele é propriedade legal dela segundo as leis da Terra, o filme entrega uma resolução que mistura burocracia humana com bom senso cósmico de um jeito brilhante. Mas a nossa jornada analítica por esse clássico de 2002 ainda tem muitas praias para desbravar. O que vocês acham dessa dinâmica da Lilo com as outras crianças da ilha? Olhando mais de perto para o arco de redenção do nosso monstrinho azul, existe uma cena que pouca gente comenta, mas que eu acho o ponto de virada mais genial da história. A noite em que o Stitch decide ler o livro do Patinho Feio no quarto da Lilo. Ele está lá, deitado no chão, folheando aquelas páginas coloridas, e de repente ele solta aquele grunhido triste, apontando para o desenho do patinho abandonado. A Lilo, com aquela sabedoria de criança que já viveu dores de adulto, olha para ele e diz que o patinho estava chorando porque estava perdido, mas que no final da história ele descobre que pertence a um lugar diferente, com uma família de verdade. O Stitch fica olhando para o teto, pensativo. É a primeira vez que a gente vê o personagem totalmente imóvel, sem morder nada, sem quebrar nada, apenas lidando com o vazio existencial de não ter um lugar no universo. Ele percebe que, ao contrário do patinho da história, ele não tem um bando de cisnes esperando por ele em algum lago distante. Ele foi criado em um tubo de vidro por um cientista maluco. Ele é, literalmente, o único da espécie dele. Essa percepção de solidão absoluta é o que empurra o Stitch a tomar uma decisão muito madura na manhã seguinte. Ele pega o livro debaixo do braço e foge para o meio da floresta de Kauai. Ele não foge para causar destruição ou para se esconder das autoridades. Ele foge porque percebe que a presença dele está destruindo a vida da Nani e da Lilo. Ele vê a Nani chorando na cozinha porque perdeu mais um emprego, vê as cartas de cobrança acumuladas e entende que ele é o catalisador daquele caos financeiro e familiar. No meio das árvores, ele levanta o livro para o céu e grita, esperando que alguém ou alguma força divina responda ao chamado dele e mostre onde fica a sua verdadeira casa. É uma cena de cortar o coração,
porque o espectador sabe que não há ninguém lá fora procurando por ele por amor. Apenas caçadores de recompensa armados até os dentes. E é justamente no meio dessa floresta que acontece o confronto definitivo entre o Stitch e o Jumba, que eu considero uma das sequências de ação mais divertidas e bem coreografadas de toda a era pós-renascença da Disney. O Jumba finalmente perde a paciência, esquece as regras de discrição e decide usar todo o seu arsenal científico para capturar o experimento 626 de uma vez por todas. A briga começa na floresta e se estende até a casa da Lilo, transformando o lar daquelas duas irmãs em uma verdadeira zona de guerra intergaláctica. Eles usam torradeiras como lançadores de projéteis, cenouras, pratos, eletrodomésticos, tudo vira arma na mão daqueles dois seres super fortes. O ritmo dessa cena é uma loucura total, alternando momentos de pura comédia pastelão com uma tensão real, porque a casa está sendo literalmente demolida, enquanto a Lilo tenta sobreviver no meio do fogo cruzado. Os animadores deram um show de criatividade ao usar elementos domésticos comuns de um jeito totalmente distorcido pela tecnologia espacial. O grande clímax emocional dessa invasão doméstica acontece quando a casa finalmente explode, devido a um vazamento de gás misturado com os lasers do Jumba. Quando a fumaça abaixa, a imagem é desoladora. A casa charmosa, cheia de história e memórias dos pais falecidos, virou um monte de cinzas e madeira retorcida. E é exatamente nesse momento que o Cobra Bubbles chega com o carro dele, estacionando diante da destruição. Ali, a Nani percebe que a linha foi cruzada. Não há mais desculpas, não há mais como fingir que está tudo bem. O assistente social pega a Lilo pela mão, coloca ela no banco de trás do carro e diz para a Nani que sente muito, mas que aquela situação passou de todos os limites aceitáveis de segurança para uma criança. O desespero da Nani correndo atrás do carro, gritando pelo nome da irmã no meio da estrada, é uma das interpretações mais viscerais e dolorosas que eu já ouvi em uma animação. Você sente a falha, a culpa e a dor de uma irmã mais velha que deu o sangue para manter a promessa de cuidar da caçula e viu tudo virar fumaça em questão de minutos. Mas a nossa análise de Lilo e Stitch ainda tem metade do caminho pela frente, e a gente precisa entender como essa tragédia residencial abre espaço para o resgate mais insano do cinema de animação. O que vocês sentem quando veem a casa delas ser destruída daquele jeito? Acham que o Cobra Bubbles estava certo em tomar aquela atitude radical naquele momento específico da história? Deixem as opiniões de vocês bem detalhadas aqui embaixo na seção de comentários. Debatam entre si com respeito e fiquem ligadíssimos para a nossa parte 6 que vem logo na sequência. E quando a gente pensa que as coisas não podem ficar mais caóticas, o filme engata uma marcha de ação pura que te deixa sem fôlego. Com a Lilo trancada no carro do serviço social e a casa destruída, o Capitão Ganto faz a sua jogada final. Ele desce do céu como um verdadeiro predador espacial, captura a Lilo achando que ela é apenas mais um espécime perigoso ou uma cúmplice, e joga a nossa garotinha dentro de uma cápsula de contenção de vidro transparente na sua nave gigante. O Stitch assiste a tudo aquilo impotente, sendo esmagado pela culpa. É nesse momento exato que a Nani descobre a verdadeira identidade do bicho. Ela vê aquele cachorrinho azul revelar os seus 2 braços extras, as antenas, e começar a falar frases completas em uma língua alienígena. Em qualquer outro filme de ficção científica, a reação do humano seria gritar de pavor ou fugir correndo. Mas a Nani? Cara, a Nani avança em cima dele, agarra o Stitch pelo pescoço e exige saber onde está a irmã dela. A prioridade daquela jovem é tão absurdamente focada no bem-estar da Lilo que a existência de vida extraterrestre inteligente se torna um mero detalhe irrelevante,
perto da necessidade de resgatar a caçula. É aí que o filme constrói uma das alianças mais improváveis e divertidas de toda a história do cinema. O Stitch consegue convencer o Jumba e o Plickly a ajudarem no resgate, apelando para o único conceito que ele aprendeu na Terra: a família. O Jumba, que até 5 minutos atrás estava tentando explodir o Stitch com uma arma de plasma, solta aquela risada de cientista maluco e aceita ceder a sua própria nave espacial vermelha para a missão. A dinâmica dentro daquela nave durante a perseguição é pura comédia de ouro. Você tem a Nani, uma humana totalmente aterrorizada, mas cheia de adrenalina, sentada no banco de trás. O Jumba pilotando como um motorista de fuga maluco. O Plickly em pânico total segurando o manual de navegação. E o Stitch no teto da cabine, rosnando e coordenando o ataque com os seus instintos de combate geneticamente modificados. Os animadores conseguiram misturar o desespero real da perda com uma comédia de situação espacial, que funciona perfeitamente, mantendo o espectador na ponta da cadeira, sem quebrar o peso dramático do sequestro da Lilo. A perseguição que se segue pelas montanhas verdes e vales profundos de Kauai é um espetáculo visual à parte. Lembra que eu contei que essa cena foi totalmente refeita para substituir o avião comercial Boeing 747? Pois é, os caras tiraram leite de pedra aqui. A nave do Gantu é um titã de metal cinza que solta fumaça e lasers destruidores, enquanto a nave do Jumba vai fazendo curvas fechadas por entre os desfiladeiros vulcânicos da ilha, raspando nas árvores e levantando nuvens de poeira. O Stitch faz coisas inacreditáveis nessa sequência. Ele pula para fora da nave em pleno voo, usa um caminhão de transporte de combustível que estava passando na estrada como uma espécie de skate improvisado, explode o tanque de gasolina para pegar impulso e se lança direto contra o vidro do cockpit do Gantu. É o Stitch raiz, operando na sua capacidade máxima de destruição, mas agora direcionando toda aquela violência biológica para uma causa nobre: salvar a menininha que lhe deu um lar. Toda essa sequência de ação serve para nos mostrar o quanto o Stitch evoluiu em pouquíssimo tempo. Ele não está mais lutando pela própria sobrevivência ou para satisfazer um ego destrutivo. Ele está disposto a se sacrificar, a se jogar no meio de uma explosão térmica, se isso significar que a Lilo vai voltar em segurança para os braços da irmã. A coreografia visual dessa batalha final é um troço tão limpo e bem feito que você entende exatamente o que está acontecendo em cada segundo, sem aquela confusão de cortes rápidos que a gente vê nos filmes modernos. Mas a nossa análise detalhada de Lilo e Stitch ainda tem muitas milhas náuticas pela frente, e o desfecho dessa caçada intergaláctica promete mexer muito com o nosso coração. O que vocês acham dessa transformação do Stitch em um verdadeiro herói de ação na reta final? Acham que a transição dele de monstrinho egoísta para protetor da família foi rápida demais ou totalmente natural? Deixem as opiniões de vocês bem explicadas aqui nos comentários. E bora direto para a parte 7. O que me deixa mais fascinado nessa reta final do filme é como os roteiristas conseguiram amarrar toda essa loucura espacial de volta na praia, no chão de terra do Havaí. Quando a nave do Capitão Gantu finalmente cai no oceano após aquela explosão espetacular, o Stitch consegue emergir das águas carregando a Lilo nos braços, sã e salva. Aquela imagem dele saindo do mar, exausto, com a garotinha rindo e abraçando o pescoço dele, é o momento de alívio que a gente passou o filme inteiro esperando. Mas a paz dura muito pouco, porque é exatamente aí que o céu se ilumina com uma luz azul gigantesca e a nave capitânia do Conselho Galáctico aterrissa direto na areia da praia. Desce aquela rampa enorme e de lá de dentro sai a grande conselheira, acompanhada por um exército de soldados alienígenas fortemente armados. A imponência dessa cena é absurda. Você vê aquela líder imponente, que comanda galáxias inteiras, pisando na areia fina do Havaí,
para resolver o problema de um único experimento genético ilegal. A grande conselheira olha para a situação e ordena imediatamente a prisão do Stitch e do Jumba. O Stitch não reage com violência. Ele não tenta morder os guardas ou puxar uma arma a laser. Ele simplesmente abaixa a cabeça, aceita as algemas magnéticas e caminha em direção à rampa de embarque. Mas antes de subir, ele para, olha para a grande conselheira e pede permissão para se despedir. E é aí, meus amigos, que o filme entrega aquela que é, sem dúvida, uma das falas mais icônicas e choráveis de toda a história do cinema de animação. O Stitch olha para aquela líder espacial e diz, com aquela voz rouca, arrastada e cheia de sentimento, que aquela é a família dele, que ele mesmo a encontrou, sozinho. Ele diz que é uma família pequena e que está quebrada, mas que ainda assim é boa, sim, é muito boa. Cara, ver um ser que foi criado em um laboratório para não ter sentimentos, expressar o conceito de pertencimento com tanta pureza, é um soco direto no estômago de qualquer um. A reação da grande conselheira a essa fala é maravilhosa, porque ela humaniza a autoridade máxima do universo. Ela percebe que o Stitch não é mais o monstro destrutivo que ela julgou no início do filme. Ele desenvolveu uma alma, uma consciência e um coração, graças ao convívio com aquela garotinha esquisita. Mas a lei é a lei, e ela diz que não pode simplesmente deixá-lo livre na Terra. É nesse momento de impasse que a Lilo faz a sua jogada de mestre de nível jurídico internacional. Ela corre até a conselheira e mostra o pedaço de papel amassado que recebeu no canil de animais, explicando que comprou o Stitch legalmente por $2, que assinou o documento e que, segundo as leis do planeta Terra, ele pertence a ela, e levá-lo embora seria considerado um roubo de propriedade privada. Essa sacada do roteiro é absolutamente genial, porque resolve um conflito de escala galáctica, usando a burocracia mais simples e mundana do nosso cotidiano. A grande conselheira olha para o papel, dá um sorriso de canto de boca e percebe que foi vencida pela inteligência de uma criança de 7 anos. Ela decide usar uma brecha na lei espacial. Decreta que o Stitch terá que cumprir o seu exílio na Terra, sob a custódia legal da Lilo e da Nani, e que a família delas agora fica sob a proteção oficial da Federação Galáctica. E para garantir que ninguém vai incomodá-las, ela nomeia o Cobra Bubbles como o agente de ligação oficial da Terra com o espaço, revelando que ele já foi um agente da CIA, que trabalhou no caso de Roswell. Essa revelação do passado do Cobra Bubbles é uma piada interna fantástica, que fecha o arco do personagem de um jeito super divertido. Com a situação resolvida no âmbito cósmico, o filme nos entrega um epílogo que é a coisa mais aconchegante do mundo. Ao som de uma versão super animada de Burning Love, a gente acompanha através de fotografias e pequenos clipes como ficou a vida dessa nova família peculiar. A gente vê o Jumba e o Plickly se mudando definitivamente para a Terra e ajudando a reconstruir a casa da Nani e da Lilo, usando tecnologia alienígena misturada com carpintaria tradicional. O Jumba vira aquele tiozão engraçado que faz churrasco no quintal. O Plickly vira a tia esquisita que adora usar perucas e roupas de mulher humana para ir ao supermercado. E o Stitch se torna um membro totalmente integrado à comunidade da ilha, jogando videogame, surfando com o David e comemorando o aniversário da Lilo. É um final feliz que não se baseia em riqueza ou magia, mas na construção diária de um lar acolhedor, por pessoas que se escolheram mutuamente. Mas a nossa jornada por essa obra-prima de 2002 ainda tem algumas praias para analisar no próximo bloco. O que vocês acham dessa resolução legal que a Lilo encontrou para salvar o Stitch? Acham que a grande conselheira foi justa na decisão dela? Para além de toda a narrativa tocante e das reviravoltas no Havaí, a gente precisa olhar para a engrenagem oculta que faz Lilo e Stitch funcionar de forma tão orgânica, a dublagem original em inglês.
Eu sei que a gente tem um carinho imenso pelas versões traduzidas, mas o trabalho de voz dos atores de 2002 é uma verdadeira aula de atuação. Começando pela Lilo, que foi interpretada pela Daveigh Chase. Na época, ela era apenas uma garotinha de pouco mais de 10 anos, e a forma como ela entregou as falas mudou completamente o tom da personagem. Em animações tradicionais, é muito comum que os diretores peçam para as crianças falarem de um jeito excessivamente fofo, limpo, quase teatral. Mas o Chris Sanders queria realismo. Ele incentivou a Daveigh a usar a sua voz natural, com aquelas pausas esquisitas que as crianças fazem, os pequenos tropeços nas palavras e até aquela respiração meio ofegante de quem acabou de chorar. Quando a Lilo grita com a Nani através da porta da cozinha, ou quando ela fala sobre a Xepa ter sido operada por uma lagarta, você não sente que está ouvindo um texto decorado. Você sente que está ouvindo uma criança de verdade, expressando a sua visão de mundo distorcida e inocente. E o que falar da tia Carrere, que deu voz a Nani? A tia é natural de Honolulu, no Havaí, e trazer uma atriz nativa para o papel principal fez toda a diferença do mundo na autenticidade do filme. Ela não apenas trouxe o sotaque e o ritmo de fala locais, conhecidos como pidgin havaiano, mas injetou na personagem uma mistura muito específica de força e vulnerabilidade. A Nani passa o filme inteiro gritando, correndo, discutindo com empregadores e assistentes sociais, mas a voz da tia Carrere nunca perde aquela camada de desespero mascarado de coragem. Naquela cena icônica em que ela canta Aloha Oe para a Lilo na praia, na noite anterior à separação iminente, a tia Carrere cantou de verdade no estúdio, gravando o áudio ao vivo enquanto chorava de verdade, para passar a emoção crua da cena. Os animadores usaram essa gravação de voz para desenhar as expressões faciais da Nani, capturando o tremor nos lábios e o peso nos olhos de um jeito que poucas animações em 2 dimensões conseguiram replicar. Do lado alienígena, o elenco de voz é um show de excentricidade. O Jason Scott Lee, que interpretou o David, também é criado no Havaí e trouxe aquela energia super relaxada, tipicamente surfista, que contrasta perfeitamente com a pilha de nervos que é a vida da Nani. O David é o cara que fala devagar, que respira fundo e que tenta trazer todo mundo de volta para o presente. Já o David Ogden Stiers, que fez o Jumba, adotou um sotaque do leste europeu carregado, quase teatral, que combina muito com o arquétipo do cientista maluco de quadrinhos, mas que vai se suavizando à medida em que o personagem vai se afeiçoando à Terra. E o Kevin MacDonald, que deu vida ao Plickly com aquela voz estridente, rápida e cheia de tiques nervosos, trouxe uma energia de comédia puramente histriônica, que equilibra os momentos mais pesados de drama familiar. Cada voz foi escolhida não pelo tamanho do nome do ator em Hollywood, mas pela textura que aquela voz adicionaria ao ecossistema sonoro do filme. Essa atenção meticulosa aos detalhes sonoros se estende para os efeitos sonoros criados para o Stitch. O Chris Sanders não queria que a criatura usasse palavras humanas normais na maior parte do tempo. Então, ele desenvolveu todo um vocabulário de grunhidos, estalos de língua, rosnados de porco, sussurros e barulhos de mastigação, que dão ao Stitch a sensação de ser um animal silvestre perigoso. O som do Stitch andando de 4 pelas paredes da casa parece o de um inseto gigante cascudo, enquanto o som dele mastigando os sapatos da Nani parece o de um triturador de lixo industrial. É esse contraste constante entre o visual fofinho de urso de pelúcia e os sons agressivos e metálicos que ele emite, que mantém o espectador constantemente alerta, sem saber se o Stitch vai abraçar a Lilo ou morder a cabeça de alguém no segundo seguinte. Essa engenharia de áudio, combinada com a animação impecável e as canções do Elvis, criou uma experiência cinematográfica que capturou o público de um jeito que a própria Disney não previu. O filme foi indicado ao Oscar de Melhor Filme de Animação em 2003,
competindo com gigantes como A Viagem de Chihiro, do Estúdio Ghibli, e Ice Age da Blue Sky. Embora não tenha levado a estatueta, o verdadeiro prêmio de Lilo e Stitch foi ter se tornado uma das marcas mais duradouras, respeitadas e amadas de toda a história do estúdio, sobrevivendo ao teste do tempo de um jeito que pouquíssimos filmes daquela era de transição digital conseguiram. Mas a nossa jornada analítica por esse clássico de 2002 ainda tem algumas praias e detalhes técnicos para explorar no próximo bloco. O que vocês acham do trabalho de voz original desse filme? Preferem a dublagem local de vocês ou já assistiram em inglês para captar esses detalhes que eu comentei? Deixem os pensamentos de vocês aqui embaixo e preparem-se para a nossa parte 9.